Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos falar então um pouquinho sobre o nosso último conteúdo para esse bimestre de ação de procedimento especial de jurisdição contenciosa, que é justamente sobre inventário e partilha, tá? Então, vocês devem estar estudando com a professora Débora, né? Sucessões, direito material acerca dessa situação toda. Nós vamos estudar agora o procedimento da ação de inventário e partilha. Então, o nome ajuda muito. Inventariar justamente significa levantar, viventar quais são os bens que foram deixados por aquele, né, pelo decujus, pelo falecido. Então, quais são os herdeiros, quais são os bens, qual o ativo, qual que é o passivo. Então, depois de levantado todos esses bens, discriminado todos esses bens, vai feito esse levantamento, aí vem acontecendo a partilha. Mas nós precisamos saber de alguns pormenores acerca desse instituto muito rico que nós temos no nosso ordenamento jurídico, vários dispositivos para tratar sobre isso. Tá? Então, nós temos aí a partir do artigo 610 até o 673 para dispor sobre inventário e partilha. Então, assim, para começar, o artigo 610, ele vem dizendo para nós que, havendo testamento, o interessado incapaz, proceder-se ao inventário judicial. Então, em tendo testamento e tendo interessado incapaz, o inventário tem que ser judicial. Fora isso, se houver consenso, tá? Todos forem maiores e concordes, pode ser feito, então, um inventário extrajudicial nos termos dos parágrafos 1º e 2º do próprio artigo 610, tá? Pode ser feito, então, por escritura pública e que vai constituir daí um documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. A única obrigatoriedade é que se faça também com auxílio que as partes sejam assistidas por advogado ou por defensor público, tá? Para que aconteça esse inventário extrajudicial. Beleza? Então, também tem que ser iniciado, tá? Extrajudicialmente no prazo que nós vamos tratar do artigo 611, que é no prazo de 2 meses, porque diz assim que o processo de inventário de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ou seja, a contar do óbito, tá? E ultimando-se nos próximos 12 meses seguintes, podendo daí o juiz prorrogar, tá, esses prazos, tá, de ofício ou a requerimento. Regra geral, se prorroga os últimos 12 meses, essa é a regra para finalizar, tá? Essa é a regra. Nós sabemos que agora, nesse contexto atual, por conta dessa pandemia, existe um projeto de lei tramitando, tá, para tentar justamente, né, uma medida transitória para suspender algumas exigências legais, inclusive seria uma dessas suspensões seria esse prazo aí por conta da quantidade de óbitos que está acontecendo agora. Então vamos esperar esse projeto aí para ver o que ele vai, se vai ser aprovado enfim ou não, tá? Então, inclusive também teve mudança com relação à prisão civil por alimentos, né? Tem esse projeto tramitando também nesse sentido, para que a prisão aconteça, seja domiciliar, tá? E não em regime fechado. Mas enfim, então nós já sabemos notícias importantes, né? Então olha ali, ó, nós sabemos que se tiver testamento, se o interessado for incapaz, o processo tem que ser judicial. Se todos forem concordes, todos forem maiores e capazes, pode ser feito extrajudicialmente e você tem que estar assistido por advogado ou por defensor público. Beleza? Existe também, por construção doutrinária, o inventário negativo. Esse inventário negativo para aquelas situações onde você queira, tá, tem um interesse de deixar judicialmente demonstrado que não existe bens a inventariar, ou seja, que o falecido não deixou bens a serem inventariados. E, por exemplo, ele faleceu e tem muitos credores, então ele deixou muitas dívidas, muitos credores que vão vir cobrar esses valores devidos pelo falecido, mas ele não tem bens, não deixou bens. E a gente sabe que os herdeiros, eles respondem até o limite, tá, da herança. Então, se ele não deixou bens, então há um interesse, por vezes, dos próprios herdeiros de fazer esse inventário negativo para dizer, olha, ele não deixou bens a inventariar, justamente para poder resolver a situação aí com esses credores. Existe também uma outra situação, por exemplo, de o viúvo ter interesse de casar, tá? Então, ele às vezes quer demonstrar sua condição
realmente de resolvidas pendências de inventário, ou seja, não tem bens a inventariar, e ele pode adquirir um novo matrimônio, enfim, tá? Então, por vezes, uma necessidade de se fazer, né, de se efetivar esse inventário negativo, tá? Que não existe previsão expressa, mas existe por construção doutrinária e jurisprudencial, tá? Então, já sabemos o prazo de 2 meses. Então, esse prazo, ele não é um prazo prescricional, gente, mas se ele não for cumprido, ele pode acarretar, multas. Então, a Fazenda Pública Estadual, ela pode fixar multa e que vai ser relacionada lá ao ITCM, tá? Que é o Imposto Transmissão Causa Mortes, tá? Então, a própria súmula do STF 542 fala isso para nós, tá? Sobre essa possibilidade de se cobrar essa multa, que vai ser fixada por não ter sido proposto a ação de inventário nesse prazo previsto de 2 meses, tá bom? Então, o processo ele dá início, num primeiro momento, essa universalidade de bens por conta do falecimento, no princípio da Saizine, que vocês já estudaram, né? Essa universalidade de bens ela é transmitida, então, para os herdeiros, e alguém vai ficar numa administração provisória desses bens, tá? Até que eles sejam inventariados e partilhados. Tanto é que o artigo 614 diz para nós que o administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, tá? E daí ele é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tá? E ele tem direito ao reembolso de despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano aqui, por dolo ou por culpa der causa. Então, pessoal, a partir de agora, a gente vai falar então sobre o próprio procedimento aí do inventário. Então, a gente sabe que com o falecimento, prazo de 2 meses para instaurar um processo de inventário sob pena de multas, tá? Não é um prazo prescricional. Quem tem legitimidade para requerer esse inventário? Pessoal, então no Código de 73 tinha uma novidade, uma diferença com relação ao Código agora de 2015, porque assim a gente vai percebendo que, regra geral, incumbe esse requerimento a quem estiver na posse da administração do espólio, tá? Quem estiver naquela administração provisória. Regra geral é ele, comunicar o óbito, tá? Isso é a abertura do inventário. É ir lá e só comunicar que houve o falecimento, que ele deixou bens e herdeiros. E isso precisa ser resolvido, inventariado e partilhado. Só que daí tem várias pessoas que têm legitimidade concorrente, nos termos do artigo 616. O cônjuge, o companheiro, o herdeiro, o legatário, testamenteiro, cessionário, credor do herdeiro, MP, qualquer um. Não existe uma ordem de prioridade. Qualquer um pode requerer a abertura desse inventário, tá? Não tem uma ordem de prioridade, beleza? O Código de 73 previa a possibilidade até do juiz fazer isso de ofício. Não existe mais essa previsão no Código de 2015, tá? Aí, o juiz, posto isso, requerido a abertura do inventário, o juiz vai nomear um inventariante. Aí sim existe uma ordem a ser seguida, tá? Nos termos do artigo 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem. Então, tem uma ordem a ser, de sequência a ser seguida, tá? Necessariamente. Só vai ser o seguinte na impossibilidade ou na remoção do anterior. É assim que vai acontecendo. Primeiro, então, cônjuge, o companheiro, o herdeiro, qualquer. Então, você vai ler do artigo 617 e traz uma sequência uma ordem sequencial de possibilidades de nomeação de inventariante. Então, quem que vai ser esse inventariante? A pessoa que vai ser responsável por administrar o espólio e responder, né, por tudo que diz respeito ao processo, tá? Então, responde pelo processo, por todas as atitudes dentro processuais, jurídicas, e também responde extrajudicialmente com relação àquela situação, tá? Então, o artigo 617, parágrafo único, diz assim para nós, que o inventariante, uma vez intimado, ele, né, nomeado, prestará dentro de 5 dias o compromisso de bem e fielmente desempenhar a sua função. E qual que é a função dele? Incumbe ao inventariante, inciso 618, representar o espólio juridicamente, representar o espólio ativo e passivamente em juízo e fora dele,
tá? Ali diz administrar o espólio, prestar as primeiras e as últimas declarações, inciso 3º, nós vamos estudar o que é as primeiras e as últimas declarações. Então ele representa o espólio ativo e passivamente dentro do juízo. E o 619 fala assim, ainda incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com a autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie, transigir em juízo, pagar dívidas do espólio, fazer as despesas necessárias para conservar ou melhorar os bens do espólio, enfim. Então a responsabilidade é muito grande do inventariante, porque ele responde pela coisa, tá? Pelo processo e por todos os bens também, até que esses bens sejam efetivamente inventariados e partilhados. O 620 diz assim para nós, que dentro de 20 dias, a contar daquela data que ele prestou o compromisso de bem e fielmente desempenhar suas funções, incumbe ao inventariante fazer as primeiras declarações. E o que seriam as primeiras declarações? Seria justamente a petição inicial a petição maior, tá? De inventário, ou seja, aquela petição onde vai constar o nome, toda a qualificação do falecido, aí o nome e toda a qualificação dos herdeiros, tá? Ali do cônjuge supérstite, se houver. Então, assim, toda a qualificação também deles, a relação de todos os bens deixados pelo falecido, dos imóveis, dos móveis, os semoventes, dinheiros, todo ativo, as dívidas ativas, passivas, enfim, fazer um balanço geral de tudo aquilo que deixado pelo decújo, pelo falecido, tá? Sob pena de, se ele não prestar essas primeiras declarações adequadamente, ele pode ser removido por sonegação de bens, de informações. Olha o artigo 621 diz assim para nós: só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração por ele feita de não existirem outros por inventariar. Ou seja, ele empresta todas as informações e diz, olha, são essas que eu sei, são essas que tem para inventariar. Aí as partes serão intimadas para se manifestar e pode inclusive alegar que foi sonegado bens, ou seja, que não foi informados alguns bens que estão sendo, né, escondidos bens para não serem partilhados aí com todos, tá bom? O próprio artigo 622 diz assim, o inventariante será removido de ofício, gente, de uma atitude oficiosa do juiz, ou a requerimento, se ele não prestar no prazo legal as primeiras e nem as últimas declarações, nós vamos daqui a pouco falar das últimas, se ele não der o inventário em andamento regular, se por culpa sua bens do espólio se deteriorarem, entendeu? Olha, se ele sonegar, inciso 6º, se ele sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio, enfim, tá? Aí ele pode ser removido. Requerida daí a remoção dele, ele vai ser intimado para se manifestar, para poder se defender, apresentar um contraditório acerca disso. Aí ele vai ter 15 dias para se defender nos termos do artigo 623, tá? É um incidente, esse incidente de remoção acontece em apenso aos autos do inventário. Vai ser decidido, tá? Se ele permanece ou se ele for se removido. Se ele for removido, vai nomear o seguinte inventariante, naquela ordem que a gente acabou de falar, lá do artigo 617, beleza? Se ele for removido, ele vai entregar imediatamente ao substituto todos os bens do espólio, tá? E caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão se for coisa móvel, ou mandado de emissão na posse se for coisa imóvel, aí nos termos do artigo 625, beleza? Então é isso, mais ou menos, e a gente já vai entendendo um pouquinho sobre essa situação, tá? Feito isso, nomeado esse inventariante, feitas as primeiras declarações, tá? As partes tiveram oportunidade de dizer acerca das declarações que foram prestadas, aí todos serão intimados, tá? Eles serão intimados, 626, feitas essas primeiras declarações, o juiz mandará citar para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, ou seja, cita todas aquelas partes que foram indicadas nas primeiras declarações pelo inventariante, tá? Cita eles, olha, os herdeiros, cônjuge, companheiro, legatários, enfim. E ainda manda intimar, Fazenda Pública, Ministério Público, tá? Se houver herdeiro incapaz ou ausente, testamenteiro, se houver testamenteiro. Então, uma necessidade de participação de todos no processo de inventário, beleza?
Feitas essas primeiras declarações, vão ser extraídos tantas cópias forem necessárias, enviada para todas as partes, para ter o direito de se manifestar e arguir erros. Olha lá o 627, ó, prazo comum de 15 dias, todos serão citados e intimados para nesse prazo de 15 dias se manifestar sobre essas primeiras declarações. E aí poder arguir, por exemplo, justamente inciso 1 diz, ó, arguir erros, omissões e sonegação de bens. Daí ele vai poder ser removido, então você vai arguir isso, tá? Inciso 2, reclamar contra a nomeação do inventariante. Por exemplo, não seguiu aquela ordem que está prevista lá no artigo 617, tá bom? Aí o juiz, se ele acolher essa alegação, vai ser nomeado um outro. Se pode alegar, contestar a qualidade de que foi incluído no título de herdeiro. Alguém foi inserido ali na qualidade de herdeiro e você diz, olha, ele não é herdeiro, ele não tem essa qualidade de herdeiro. Aí o parágrafo 3º do 627 diz para nós que, verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude inciso 3 demanda a produção de provas que não a documental, o juiz vai remeter para as vias ordinárias e sobrestará até o julgamento da ação a entrega de quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido. Então reserva-se, tá, uma parte que ele teria direito, esse herdeiro que está sendo questionado agora nas vias ordinárias, por exemplo, uma ação de investigação de paternidade. Tá? Então o processo de inventário ele não vai parar, mas fica reservado uma parte para que, se ele sendo considerado realmente herdeiro, é garantido. Se não for, aí é partilhado entre aqueles que aqui estão, tá? E aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo antes da partilha, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação e cálculo do imposto aqui, que trata o artigo 630, tá? Então, assim, feito aí levantamento de todos os bens, esses bens eles precisam ser avaliados, tá? Qual que é o valor? Ao fim do prazo previsto no 627, que era o prazo para as partes se manifestarem sobre as primeiras declarações, se elas impugnaram ou se não impugnaram ou se impugnarem, as decisões já foram resolvidas, o juiz vai nomear então um perito, se for necessário, para avaliar os bens, beleza? Então, por vezes, a necessidade de uma intervenção pericial para fazer a avaliação e fazer o cálculo do imposto, beleza? Então, se todos forem capazes, 633 fala para nós, se todos forem capazes, não se procederá a essa avaliação se a fazenda pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor que foi atribuído, tá? Das primeiras declarações. Então, as partes já indicaram o valor, então, se a fazenda pública concordar, aí fica tranquilo, beleza? Então, o momento agora, então, é de avaliar. Avaliação daqueles bens, e o artigo 633 fala assim para nós: uma vez feita essa avaliação, as partes têm o direito de se pronunciar acerca delas, tá? A impugnar. Aí o juiz vai resolver. Aceito o laudo ou resolvidas as impugnações suscitadas a seu respeito, lavrar-se-á em seguida o termo de últimas declarações, no qual o inventariante poderá emendar, aditar ou complementar as primeiras. Tá? Então ele vai estar dizendo ali, depois mais uma vez, oportunidade para as partes intervirem, tá? Impugnar um prazo comum de novo de 15 dias, previsto no 637. Beleza, pessoal? Então é mais ou menos isso, e a gente vem falando de colações no próximo vídeo, tá? Bom estudo para vocês!